Então, pessoal, estou aqui com a minha tinta de tecido, tá? Consistência de todinho, leite com Toddy, tá? Trabalho com essa consistência, que é a consistência que passa pelo aerógrafo. Vou colocar aqui um pouco no recipiente. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar alguns traços para a gente conhecer o nosso aerógrafo. A gente vai tampar, tá ok? E aí a gente aperta, certo? A gente aperta e libera o ar. Quando a gente puxa, libera a tinta, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com um traço bem longo, a medida assim de uns 5 dedos da superfície, e a gente vai aproximar o aerógrafo da superfície, faixa de uns 3 dedos, e a gente vai repetindo esse movimento, aproximando cada vez mais, que aí você vai ver que o traço vai ficando mais fino. E conforme você for se aproximando, você vai puxando menos o gatilho, tá ok? E com relação à pressão, o traço não pode estourar, tá bom? Você tem que fazer uma bolinha assim, ó. Você pode fazer grande e ir diminuindo, e ela não pode estourar, não pode escorrer, tá ok? E essa é a pressão certa. Se estiver escorrendo, então você tem que colocar menos pressão no aerógrafo. Menos pressão de ar, né? No compressor, tá ok? Então é isso. Você pode repetir esse exercício diversas vezes. E agora a gente vai começar a pintar as nossas peças. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a pintura que eu chamo de pintura de contorno, que é justamente um traço leve bem na costura do tecido, tá? E a gente faz isso em todas as quinas da peça, que é para a peça sair desse estado chapado para um estado mais tridimensional, tá ok? A gente dá forma à peça e é só você fazer uma leve sombra na costura, ok? E quanto mais fino, mais você aproxima o aerógrafo, e quanto mais grosso for o traço, você distancia o aerógrafo e aperta mais o gatilho para trás, tá ok? Então fica aí a informação. Na nossa torta a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai começar com a pintura de contorno. É simplesmente um traço, pessoal. E aí eu vou controlando tudo no gatilho. Eu vou apertando e conforme for saindo a tinta, eu vou aproximando o aerógrafo da superfície, tá ok? E aí eu vou regulando o tamanho do traço de acordo com a proximidade da ponta do aerógrafo na superfície. É uma pintura bem fácil, só passar um sombreado na costura e aí a gente já dá um aspecto mais tridimensional à peça. Então, ok? É só repetir esse processo. Você pode treinar isso em um papel para pegar mais segurança. E conforme você vai treinando, você vai pegando o macete do aerógrafo, tá ok? Na quina, aqui em cima, você pode usar
uma sombra bem leve. Então você distancia o aerógrafo, tá ok? E deixa só uma penumbra. E é isso. Nossa pintura de contorno. E agora no nosso bis, aproveitando o marrom, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente começa com a pintura de contorno. E eu sempre faço isso. Eu sempre aproveito a tinta que está no aerógrafo e vou trabalhando todas as peças com a mesma tinta. E aí eu sempre trabalho os tons claros primeiro e depois os escuros. Agora eu vou fazer a camada de chocolate, ok? Eu começo com um traço fino e vou engrossando o traço, passando mais camadas de tinta. E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima e também do outro lado. E está aí o nosso bis com as camadas de chocolate. Ok? No nosso sorvete a gente vai fazer a pintura de contorno usando o marrom. E é sempre isso, pessoal. Começa sempre com cores claras, tá? Dependendo do trabalho que você esteja fazendo. E aí você vai indo para o escuro aos poucos. E aí você vai usando as cores que tá no aerógrafo e pintando todas as peças, adiantando aquela cor. E por último, a gente usa o preto. Porque o preto é a cor que suja mais, né? Então a gente deixa para usar por último. Ok? Nessas partes profundas, o que a gente faz? A gente usa o que eu chamo de crista de sombra. É simplesmente um traço com uma camada de tinta. A gente faz um traço e depois a gente faz uma sombra, tá ok? E isso a gente chama de crista de sombra. Às vezes ela é bem evidente, né? E às vezes é só uma poeirinha, né? Só uma sombra bem leve. E a crista de sombra é o que dá volume para as peças, tá ok? Então fica aí a informação também. Tudo que eu coloco crista de sombra, ele fica com um aspecto tridimensional. Porque ele cria tanto uma sombra quanto uma luz, né, próxima. Então dá esse aspecto de volume. É só fazer um traço e depois uma sombra para acompanhar o traço. Tá ok? Então esse é o macete para dar volume às peças. Fica a crista e embaixo fica a luz, né? Então você faz uma sombra e dá esse aspecto tridimensional. Ok? Vou fazer uma leve crista aqui na casquinha. Do outro lado também. E é isso. E a casquinha, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer traços no estilo xadrez, né? São rachuras no caso. Ou a gente pode usar uma grade, tá? De plástico mesmo, que a gente encontra em lojas que vende ração, enfim, nessas agropecuárias, né? Essas lojas que vendem
coisas para agricultura, enfim. E é só a gente passar uma camada de tinta e a gente tem esse aspecto de grade, tá ok? E agora, pessoal, com o marrom a gente vai trabalhar o nosso cupcake. É só a gente fazer uma sombra aqui na base, a gente aproveita e faz também uma sombra na costura e para frente não ficar chapada, uma leve crista, ok? Então aqui já tá bom. E aqui a gente vai trabalhar pintura de contorno com marrom. A gente vai fazer isso em cima, nessa parte de baixo também, né? A gente vai fazer também nas linhas retas. A gente pode trabalhar a crista de sombra, tanto aqui no recheio, quanto a gente pode fazer também na embalagem, tá ok? A crista pode ser de lado ou no meio. Nesse caso, vou fazer de lado. É uma pintura leve, tá? É só para dar esse aspecto de 3D. Então, pessoal, já que eu trabalhei com marrom, agora eu vou pegar o pigmento preto, né? E a gente vai escurecer. E aí a gente pode misturar com o pincel mesmo, tá? Ou com um palitinho. E agora a gente vai trabalhar com o preto em todas as peças que precisar dessa cor. Lembrando que a gente sempre trabalha com o preto por último. A gente vai fazer uma pintura de contorno no nosso brigadeiro. Lembrando que para facilitar, eu estou usando o preto. Vou usar o preto em tudo, até na casquinha, tá? Mas poderia ser o verde escuro. Mas para facilitar, a gente vai trabalhar com o preto. E a crista de sombra a gente vai fazer no meio. E aí a gente vai ter esse aspecto mais tridimensional. E é só repetir esse processo em toda a peça. Aproveitar que a gente está com o preto e fazer também as partes do bis, tá? A gente faz essa pintura de contorno. A gente faz uma leve sombra na borda. E é isso, pessoal. Basicamente, a pintura simples, né? É pintura de contorno e crista de sombra. Somente isso já dá um aspecto bem legal à peça. Tira a peça desse estado chapado, né? E a peça passa para um estado tridimensional, onde ela ganha mais volume e fica mais bonita também. E a mesma coisa eu vou fazer com o nosso cupcake. Vou fazer uma leve borda, né? Com preto aqui no marrom. E vai dar esse aspecto de volume. A mesma coisa a gente vai fazer com o nosso pudim. Passar uma leve sombra na borda, né? Na quina. E agora a gente vai colar o nosso glacê com um pedacinho de madeira. Lembrando que tem que ser um palitinho de churrasco de bambu, tá? Que é o mais resistente. E aí é só furar e colar com cola quente. Acredito que todos vocês
sabem, né, o que é a cola quente. Ela vem com essa pistola e a gente coloca um refil e aí liga na tomada e ela esquenta. E aí é só anexar. Faz uma certa pressão para colar e ficar bem legal. Se você quiser colocar 2 palitinhos ou 3, pode reforçar também, tá ok? Então é isso, pessoal, está aí a nossa peça. E agora eu vou pegar o nosso picolé e vou fazer o efeito madeira, tá? Então a gente começa com o marrom. A gente faz essa borda, né? Passa uma leve sombra. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com um traço para baixo, um traço fino. E a gente faz uma linha curva e passa uma sombra. Somente isso, ok? E a gente espalha um pouco da sombra, né? Dá uma leve camada por cima para tirar do branco. E a gente vai repetir esse mesmo processo. Faz uma linha curva e depois faz um traço reto. E para esse traço não ficar só, a gente preenche com a leve sombra e dá mais uma camada para tirar do branco, ok? Só isso, pessoal. Ah, Rick, mas ficou muito branco. Não precisa se preocupar que a gente vai trabalhar com um marrom mais escuro e aí vai dar uma fechada a mais. E agora é só dar uma esfumaçada, não deixar nenhuma parte branca, né? E depois a gente vai trabalhar com um marrom mais escuro para dar mais contraste para esse efeito que a gente fez, que é o efeito de madeira. Então agora eu estou aqui com o marrom escuro, eu só acrescentei um pouco de preto, né? E resultou no marrom escuro. E aí eu vou repetir tudo que eu fiz, só que agora com o marrom escuro. E aí vai dar um contraste pro efeito, né, que a gente acabou de fazer. E aí, pessoal, é só repetir o desenho, tá? Deixa o traço um pouco mais forte. Ah, Rick, como é que eu faço isso? Você encosta mais o aerógrafo, tá? Que aí o traço vai ficar mais fino, mais concentrado. Você vai ter um contraste maior. E você esfumaça também. E o efeito é esse. O efeito de madeira, né? E aí o nosso picolé vai ficar bem legal com esse efeito. É só repetir o desenho. Passar a sombra. E está aí o nosso palitinho de madeira. E agora, pessoal, com o EVA, que é esse material emborrachado, a gente vai tirar um pedaço, tá? Pra gente fazer as partes de chocolate do nosso brigadeiro. Então a gente vai cortar em fatias. E depois que a gente recortar em fatias, a gente faz pequenos pedacinhos para simular os pedacinhos de chocolate
em cima do nosso brigadeiro, tá ok? E aí você vai colar com cola quente, né? E vai fazer isso em toda essa parte de cima, que é para ficar com esse aspecto de brigadeiro, né? Então é isso, pessoal. Se quiser cortar os pedacinhos um pouco menor, vai ficar bem legal. E aí é só anexar, tomar cuidado para não se queimar com a cola, né? E repetir esse processo em toda a superfície. Então é isso, pessoal. É só repetir a colagem, né? Em toda essa parte de cima do brigadeiro. E vai ficar bem legal depois que a gente preencher, tá bom? E é só preencher. Está aí nosso brigadeiro pronto e ficou bem legal.